gente, como é que estamos? Então, estamos nós aqui mais uma vez para comemorar, né, o mês da consciência negra. A gente resolveu fazer essa live hoje para mostrar um caminho percorrido por uma menina ainda. O projeto todo foi pensado, né, na minha cabeça aqui. Ele foi pensado nas grandes mulheres que acompanham a minha vida. Essas mulheres negras, fortes, que tiveram um longo caminho a ser percorrido. Nós, de uma geração que teve muitas coisas, muitas barreiras para poder chegar onde chegamos, né? E aí vocês, quem nos acompanhou durante todo esse mês de novembro, conseguiu ver, né, nessa nossa trajetória a história de 9 mulheres incríveis, todas elas com um histórico de vida, todas elas com uma caminhada bonita e que poucas pessoas conheciam. Eu as conhecia, sabia dessa situação, né, dessa condição, assim como elas me conhecem e sabiam desse meu posicionamento, dessa minha condição. E o movimento da consciência negra, normalmente, ele ressalta muitas coisas negativas, né? Lembram de coisas que foram, assim, dos nossos antepassados, que foram massacrados, que tiveram muita luta para chegar e nos dar uma condição. E aí eu, no meu pensamento, queria mostrar o lado bonito, né? E o lado bonito também da mulher, porque outra coisa que me agoniava muito era a quantidade de feminicídio que a gente está vendo nesse momento de pandemia, né? A gente já ouve muito falar do feminicídio, mas nessa época de pandemia mais ainda. Tratando-se de dois assuntos muito pesado para a gente, né? Que é o feminicídio e de mulheres negras. Então eu quis mesclar uma coisa com a outra, mostrar que a mulher negra, ela tem o seu valor, ela não é só aquela mulher de carnaval, de dança, de sensualidade, não, ela é uma mulher que tem um outro lado para mostrar. Ela é uma mulher trabalhadora, ela é mãe, ela é prima, ela é tia, ela é irmã, e ela é companheira de várias situações. Vocês que me acompanham na escola sabem como que eu vivo por vocês, como que eu escuto, como que eu batalho por vocês. Esse ano a gente não teve uma vivência tão próxima, né? A gente ficou 1 mês e pouco, sim, juntos, mas eu sempre presente na vida de vocês, pelo menos através das redes sociais, mas estava lá, presente, dando o meu recado, né, e procurando estar junto sempre. Aí, eu fiz essa pré-seleção, e assim, depois apareceu várias outras pessoas que poderiam ter se encaixado nesse meu projeto, né. Falo que é meu porque eu sonhei com ele, amanheci com ele na cabeça, falei assim, é isso que eu tenho que fazer, é dessa forma que eu tenho que comemorar esse mês tão valoroso pra gente, pra nossa raça. E aí comecei a dar corpo a esse projeto, e aí contei com essas amigas maravilhosas que me deram esse retorno maravilhoso também. E o meu amigo Klauser, posso dizer assim, que ele que me ajudou, que deu corpo mesmo, né, ao projeto, ele que fez tudo praticamente, e estamos nós aqui finalizando. Agora vamos falar da nossa convidada, que daqui a pouco está vindo por aí. A nossa convidada, ela se chama Jennifer, ela é uma jovem menina de
estudou a vida inteira em escola pública e eu acho que eu tenho a necessidade de estar falando isso para vocês, porque ela tem essa trajetória dela, na vida dela, de instituição pública, e isso nos faz ter orgulho mais ainda da nossa instituição, né, o Colégio Estadual Rio Grande do Sul. Ela não passou por lá, mas sendo ela de um colégio público, deixa para a gente esse gostinho, né, de que os nossos também podem ir. Ela fez o fundamental dela na prefeitura, depois ela foi para o IF, estudou, fez o médio dela no IF, e hoje ela está no 8º período de medicina na Universidade de Vassouras. Bolsista, com 100% de aproveitamento, e isso eu acho que é um orgulho imenso para qualquer pessoa. Não é porque somos da mesma família que eu tenho orgulho dela, mas eu tenho orgulho pela característica que ela vai trazer até vocês. Por quê? Porque ela vai falar para vocês o meu pensamento e o pensamento das 9 mulheres que passaram pelo nosso projeto. De que se a gente deseja, a gente consegue. Mas a gente consegue mais ainda com dedicação, com esforço e com trabalho. E isso ela tem enraizado nela, porque eu conheço a mãe dela e a mãe dela tem isso. E a mãe dela, eu tenho certeza que é uma fonte de inspiração para ela. Conheço a mãe dela desde muito nova. E ela vai fechar isso agora para a gente. Mulheres negras que inspiram, mulheres pretas que inspiram. Ela tem a quem se inspirar. Se ela olhar para um lado, se ela olhar para o outro, se ela olhar para frente, muitas, muitas e muitas vão brotar ali. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos, quando ela olhar para trás, outras tantas virão inspiradas nela. E eu acho que isso que é o bonito. Jennifer é nova, muito nova, assim como Laís, uma menina nova, que a gente trouxe também dentro do projeto. Vocês puderam ouvir a história da Laís. Laís já é formada no serviço social, é enganjada nesse setor, né? Fez uma live, tem uns 4 dias atrás, ela fez uma live justamente para falar também sobre o movimento negro. Eu acho isso bonito, uma jovem poder falar sobre inspiração, sobre a cor da sua pele, sobre o movimento no qual ela está inserida. Eu poderia ficar falando aqui até amanhã, mas a nossa convidada vai dar o prazer da graça dela, ela vai se apresentar e vai mostrar a vocês quem ela é. Quem é essa jovem linda chamada Jennifer Balbino. Oi, gente, estão me ouvindo? Josi, está dando para ouvir? Tô te ouvindo. Então tá bom. Para quem não me conhece, meu nome é Jennifer, eu tenho 21 anos, eu estou no 8º período da Faculdade de Medicina em Vassouras, igual a Josi falou. Primeiro eu queria dar parabéns para a Josi pelo projeto lindo, sério, eu acho que é essencial, sério, é essencial, não tem como, acho que os negros, no geral, eles falta muito representatividade, falta muita inspiração. E isso para as mulheres, então, é absurdo. Não tem, gente. A gente não vê mulher negra tendo cargo de destaque, tendo cargo de poder. Isso não é comum. Todo mundo espera que meninas negras não cresçam e façam aquilo que realmente desejam fazer. Todo mundo espera menos e a gente tem que provar o nosso valor o tempo todo. Isso para todas as mulheres, mas acho que ainda mais para as mulheres negras. Como a Jéssica falou, eu fiz todo o meu ensino em escola pública, todo ele, não estudei em escola particular. Meu ensino fundamental foi no colégio municipal, acho que alguns devem até conhecer, chama Júlio Caruso. E foi isso. Eu fiz o ensino fundamental lá, eu sempre fui boa aluna, sempre gostei muito de estudar, até inspirada pela minha mãe, como a Jéssica falou, minha mãe é uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço. Eu nunca vi uma. Nossa, sério, gente. Tinha que conhecer minha mãe. Ela é extremamente inteligente, ela sabe tudo, ela aprende tudo. Ela é maravilhosa. E ela sempre me ensinou muito a estudar, a me dedicar, a fazer tudo.
E, bom, eu parti daí. No final do meu ensino fundamental, eu fiz as provas para. Eu fiz para TPC, apresentar bolsa lá, e fiz para FRJ. Eu fui para lá e, bom, foi uma surpresa para todo mundo, né? Meu pai achava que eu, filhinha dele, nunca ia fazer um técnico da vida, porque eu não sabia segurar uma chave de pena. Mas deu tudo certo e esse já foi alguma coisa. O IFE, apesar dele ser um colégio federal, ser um colégio público, ele é por processo seletivo. E a maior parte da minha turma vinha de colégio particular. Então, era um colégio que, apesar de público, ainda tinha, se sentia limitação lá, sabe? Tipo, era um colégio com muita gente que tinha uma condição financeira muito boa, que estava lá porque era um colégio considerado bom e não era. Então, acho que eu já comecei a sentir muito daquela coisa, tipo, bom, eu sou uma das duas, três meninas negras da minha turma, o que não era muito comum no colégio antigo. Eu fiz o ensino médio lá, e eu fiz ensino médio sem focar em faculdade. O curso era muito focado na área técnica, era fazer projeto, e a faculdade acabou ficando um pouco distante. Os professores não costumavam falar de Enem, de vestibular. Então, eu sempre quis fazer medicina. Sempre foi um sonho, só que eu achava que não ia dar. Eu achava que eu não tinha condições, era muito caro, como é que eu vou me manter, como é que eu vou fazer isso, não tinha como. Então, eu fui deixando pra lá, fui deixando pra lá. Passei mil cursos diferentes, pensei em fazer história, fazer biologia, fazer psicologia, fazer engenharia. Pensei em todos os cursos possíveis. E eu fiz o vestibular pensando em engenharia. Fiz o Enem, saiu a nota do Enem, eu olhei, eu pensei, eu já tinha pesquisado sobre, sempre estava dando uma olhada ali, escondidas, eu vi que minha nota dava para tentar a bolsa para o Uni, em Vassouras. Eu fiz, meu Deus, dá para tentar a bolsa. Então, eu coloquei a nota. Meus pais não tinham noção de que eu ia tentar, então todo mundo foi meio surpreso. Meu pai ficou, tipo, minha mãe ficou tipo, meu Deus, o que você vai fazer? Meu pai, tipo, minha filha vai ser médica, mas todo mundo desesperado sem saber o que fazer. E ainda bem que eu tenho antes na minha vida a minha tia, a gente conhece muito bem. E ela é um anjo, ela é um exemplo de mulher empoderada, de mulher forte. Eu falo isso pra ela. E gente, eu tô cercada de bons exemplos. Cercada, não tem uma mulher nessa família que não me inspire todos os dias. Porque a ser melhor, a ser um exemplo. E foi isso. Eu entrei na faculdade, eu tava morrendo de medo de entrar, porque eu já tinha tido uma certa experiência de estar em um ambiente que eu não era a maioria. E eu imaginava, tipo, que talvez eu sofresse preconceito, que talvez eu ficasse do lado, que talvez eu ficasse afastada. Eu estava indo para uma faculdade particular, a maioria das pessoas tinham condições financeiras que eu não tinha, que não era a minha realidade. E eu estava extremamente preocupada. Eu achava que eu ia ficar isolada, que iam ser 6 anos horríveis, que eu ia passar todos os preconceitos possíveis. Mas ainda bem que não foi assim. Felizmente eu posso dizer que as pessoas estão mudando, pelo menos uma parte delas. Ainda tem gente muito difícil na turma, com certeza tem. Mas tem gente muito boa, tem gente que você sente que apesar de estar numa posição mais privilegiada, a pessoa ela tenta ter uma outra noção de mundo, ela se esforça para isso. E eu encontrei boas pessoas lá, encontrei boas pessoas que, apesar de terem boas condições, apesar de terem tido tudo de bom e do melhor a vida inteira, hoje tem noção disso, tem noção do próprio privilégio. E eu acho que além da gente, das pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, conseguirem perceber isso, lutar contra isso, é muito importante que as pessoas que têm privilégios também percebam isso, também lutem contra isso. E não basta ter tem que ser antirracista. A faculdade ela tem me mostrado que tem pessoas assim. E é isso, acho que essa é um pouco da minha história. Então, acho que é isso, gente. É difícil a gente falar da gente mesmo, né, Jennifer? Eu acho que a gente tem que sentar, né, num banquinho, olhar para trás e ver a nossa trajetória. Eu acho que é muito difícil. Você, com 21 anos, dando seu depoimento aqui ao vivo para tanta gente, está se sentindo assim com esse peso. Estava conversando agora há pouco aqui com a Bruna. Ela falou assim, mãe, você já deu
tantas aulas, já fez tantas lives, tantas reuniões e tá nervosa. Eu falei, minha filha, cada dia, cada reunião, cada live é um público diferente, é um sentimento diferente, né? Mas eu vejo que falar da gente é mais diferente ainda, né? E, assim, a gente hoje está tocando num ponto que, assim, para mim, já teve momentos difíceis e outros momentos nem tão difíceis assim. Eu acredito que você, por ter uma pele clara, como a minha, um cabelo cacheado, como o meu, muita gente já te falou que você não é preta. Você é moreninha. Né? Moreninha. Tipo assim, desmerecendo completamente a sua árvore genealógica. Tudo que você trouxe até este momento, né? Não quero valorizar, dizer que não, que a gente é melhor do que um, é melhor do que o outro, não. Mas a gente está no mesmo patamar que tantos outros. Antes de você, você teve alguém que lutou por você, o seu avô paterno, a sua avó paterna, né? A sua parte paterna, toda ela é assim. Assim como a parte da sua mãe também tem a miscigenação dela. Assim como eu tenho a parte do meu pai e a parte da minha mãe, que ambos têm miscigenação. Todos nós somos assim. Mas, de qualquer forma, a gente ainda sofre um pouquinho com esse moreninha, né? Querem colocar a gente um pouquinho para baixo. A gente nem é branca, nem é preta. A gente fica ali como filho do meio, né? Mas, enfim. Eu imagino também que uma outra situação que você enfrentou logo de início, talvez tenha sido o fato de você ser bolsista numa universidade tão grande. É verdade? Como que foi isso para você? Eu achei que fosse ser bem pior, sendo muito honesta. Eu nunca senti preconceito, tipo, diretamente de nenhum aluno, de nenhum professor, pelo fato de ser bolsista. Eu, assim, pra ser honesta, entrei na faculdade pensando que se eu conseguisse me relacionar com alguém, seriam com os bolsistas, porque o restante seria intragável, insuportável. O que não foi verdade, sabe? Igual, por exemplo, minhas duas melhores amigas estão aí assistindo, e as duas, ambas pagam na faculdade, e elas são pessoas maravilhosas, sabe? Eu acho que era algo que eu tinha muito pra mim, que ser bolsista ia ser... Nossa, eu não queria falar, era algo que eu evitava comentar com as pessoas, tipo... Por exemplo, não mentia, mas era algo que eu omitia, sabe? Tipo, não tem pra que comentar, vai causar... E, na verdade, não causou. Tipo, não é algo que... Pelo menos na minha turma. Eu acho que a minha turma também é uma das turmas da faculdade que tem um pouco mais... Tem mais gente engajada nesses assuntos, sabe? É uma turma um pouco mais consciente. Mas eu não senti ainda. Ainda não senti, tipo, nenhum preconceito em relação a ser bolsista. Mas eu entrei na faculdade com muito medo de sentir. Nossa, com certeza, era uma das minhas maiores preocupações. Óbvio que a gente sente a diferença, mas a diferença acaba sendo a gente mesmo. A gente olhar para o outro e perceber que, bom, às vezes você tá passando um aperto ali e a outra pessoa não tá. E você fica tipo, nossa... Ou às vezes você quer participar de algum congresso, participar de alguma coisa, e tudo em medicina é muito caro, tipo, infelizmente. Tipo, você não assiste uma palestra com menos de R$ 100, você não vai num congresso com menos de 200, 300. E isso são coisas que você sente, você percebe, mas é algo muito mais seu, de você ter aquela consciência de que você é diferente do que algo que eu senti de outras pessoas pra mim, sabe? Entendi. Mas talvez isso tenha sido sorte. Vou ser honesta, talvez tenha sido sorte. Porque eu procurei por relatos antes de entrar, tipo, eu adoro me preparar. Então eu tive que ler tudo. Tipo, tive que ler, tive que ler. E eu vi muita situação bizarra. Eu vi muita gente passando por coisas que eu nunca imaginei. Inimagináveis, sabe? Aquela coisa que você lê e você não pensa que, tipo, que alguém teria coragem de fazer aquilo. Sei. Mas felizmente, em Vassouras eu não passei por isso. Sim. Eu tô te perguntando, né, porque a gente já, como você disse que você leu, né, a gente lê muito, vê muita coisa, né, não só com o bolsista, mas também, assim, com a própria raça, né, não só os negros, mas os orientais, pessoas de classes mais baixas que entram num curso, vamos dizer assim, tão elitizado, tem muita gente que acha que é elite, né, muito, assim, eu trabalho
na escola particular e ali no Jardim Amália. Então, ali no Jardim Amália tem muitas repúblicas, muitas. E a maioria, né, dessas repúblicas tem muitos estudantes de medicina. E aí, às vezes, quando eu sentava para almoçar em determinado lugar, eu ficava ouvindo as conversas, tipo assim, eu sou do Centro-Oeste, eu sou do Sul, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Então, assim, você percebe isso, né, não na maioria, mas numa boa quantidade de conversa. Por isso que eu toquei nesse assunto de você ter, né, percebido isso de uma maneira assim, talvez não tão escrachada, mas de uma maneira sutil, né? A pessoa te olhar, porque assim, às vezes eu percebi muitas vezes esse tipo de situação desde o meu ensino médio. A pessoa não falava claramente algumas coisas, mas você percebia, né? Você sentia que a pessoa falava alguma coisa por trás. Então, assim, eu chegava muito armada em algumas situações. Cheguei muito armada para o ensino médio, cheguei muito armada na faculdade, né? Assim, demorava um pouquinho para me misturar, vamos dizer assim. É igual você falou, né? Você chegou pensando que teria amizade somente com bolsistas. E que seria mais ou menos o seu mundinho. É igual a mim, vai se juntar. E de repente nem é, né? Tem aqueles também que é bolsista e se acha, como, né, como a gente usa agora, né, o termo. Não tem nada, mas se acha. Ou, não sei se por defesa ou sei lá. E uma outra coisa que eu queria saber de você, além da poderosa Sandra, né, Mames Poderosa, quem mais te inspirou? Como você chegou à questão medicina? Porque da engenharia pular para medicina, oxi, né? Carlos, né? Tem um oceano aqui, né? Como que foi isso? Então, quem me conhece, né? Foi a Vivi, a minha madrinha, gente. Ela é médica, ela é ginecologista e obstetra, e ela sempre foi minha inspiração. Ela, quando eu era pequena, assim, ela fazia faculdade. Acho que eu tinha uns 4, 5 anos, ela já estava fazendo medicina. E meu pai sempre foi apaixonado por ela. Meu pai sempre foi só elogios pra Vivi na minha casa. E eu sempre olhei aquilo e eu sempre admirei muito. Assim, tipo, nossa, a gente faz a medicina. E eu comecei a... Meus olhos brilhavam por aquilo. Ela falava, às vezes, meu pai chegava e sempre comentava, tipo, a Vivi falou que ela tá aprendendo sobre os ossos do corpo humano. Eu ficava tipo, nossa, eu quero aprender sobre os ossos do corpo humano. E foi isso, eu sempre me inspirei muito nela. Assim, muito, 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 muito. E, com certeza, igual, ela fez uma live esses tempos atrás sobre a profissão dela. E ela fez, nossa, ela fez tantas colocações super necessárias. E eu até mandei, tipo, eu divulguei para minhas amigas, mandei no grupo, falei, gente, assiste, gosto de estar tendo obstetrícia agora. E ela, com certeza, é a minha maior inspiração. Admiro ela como profissional de uma forma que eu devia até falar mais para ela, porque ela, com certeza, uma das maiores inspirações. Apaixonada naquilo que faz, né, Jennifer? Eu a vejo assim também. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu assisti a live dela e assim, ela falando sobre o cuidado com as mães, né? O pré-parto, o pós-parto, que ela tem esse cuidado também. Eu acho isso eu acho que ela nasceu para isso. Na verdade, eu acho que sim, né? Eu, por muitos anos, eu neguei a minha profissão. Eu falava que, primeiro, no início, eu queria sempre ser professora. Depois virei, já não queria mais ser professora, fugi e tal. Tanto que eu fiz o técnico de contabilidade com a sua mãe. A sua mãe seguiu por esse caminho, que era a praia dela, mas a minha nunca foi. Acabou que eu voltei para o magistério, ou seja, né, era o lugar que eu tinha que ser, porque é o que eu amo fazer. Então, assim, quando a gente se encontrou da última vez, que a gente estava conversando, o meu projeto já estava na minha cabeça, mas eu não quis tocar no assunto, deixei para trocar nesse assunto com você bem depois, porque eu ainda estava, né, amadurecendo as pessoas, eu vendo quem eu poderia contar, porque assim, como eu queria um projeto a longo prazo, né, um mês inteiro de
de vídeos, eu teria que ter pelo menos 4 pessoas que topassem para que fosse um por semana. Acabou que viraram 3 por semana e isso me deixou mais que mega contente. E aí a gente conversando sobre a sua situação na faculdade, essa pandemia, essa ausência das aulas, mas mesmo assim eu via brilho nos seus olhos, como que você estava falando dos seus estudos, né, da sua paixão pelos seus estudos, o fato de ainda não ter se decidido por uma carreira, né? Você sabe que você vai ser médica, mas qual a parte da medicina na qual você vai se dedicar ainda não está claro para você isso. Isso significa que o clique ainda não apareceu, né? Mas ainda tem tempo para aparecer, a gente sabe disso. O fato de eu ter te chamado para essa live são 2. Tem muitas meninas aqui que estão com a gente, que são lá da escola, e eu queria mostrar para elas que o fato de elas serem da escola pública não as limitam a nada. Que elas podem seguir o caminho delas, né? A gente pode começar numa escola pública e se a gente quiser, a gente segue até onde a gente puder, né? Lógico que nem todas vão ser médicas, graças a Deus. Teremos muitas professoras ainda, teremos muitos engenheiros, né? Muitos empreendedores, como não tê-los, né? Mas a gente precisa mostrar que todas nós somos muito, muito, muito capazes de fazer tudo que a gente quiser fazer. E que façamos com esse brilho no olhar, com essa satisfação, com essa alegria, né, com esse sorriso no rosto, que é um sorriso lindo que você tem. Muitos dizem que eu também tenho, que a gente sorri com os olhos. Estou vendo aí, você também sorri com os olhos. Agora que a gente usa máscara, né, as pessoas me reconhecem muito por isso ainda. Eu já bati assim de frente com alguns alunos na rua e eles me reconheceram justamente por isso, pela expressão dos meus olhos, né? E aí eu tô te olhando, você dando esse sorrisinho assim, você também tem essa característica de sorrir com os olhos. A Vivi colocou aí agora, Jennifer, nosso orgulho. Imagina, Vivi é o nosso orgulho também. Essa menina, Viviane, conheço ela desde menina. Nós temos uma amizade, Jennifer, assim, vamos dizer, de outras vidas. Porque a nossa diferença de idade é um tantico, mas, né, vamos deixar isso quieto, mas é um tantico. Entre eu e ela tem um tantico de idade, mas nós temos muita vivência junto. E assim, eu acompanhei esse processo dela. Ela começou como enfermeira, mas a medicina estava dentro dela, a medicina gritou para ela e ela atendeu ao chamado. Isso eu acho muito importante, né? E quando eu a convidei para fazer parte do meu projeto, que ela aceitou de pronto, aí eu falei, ai, que maravilha. Aí ela falou assim, chama a Jennifer, fala com ela para ela fazer parte desse projeto. Aí eu fui e respondi para ela, Vi, eu acho que a Jennifer ainda está trilhando o caminho dela. Ela ainda não está na posição que a gente se encontra neste momento, né? Eu já tenho 27 anos, fiz esse ano 27 anos de magistério. Viviane também já tem um caminho bem traçado, né, dentro da medicina, juntando enfermagem com medicina, tem bastante tempo. E as demais também já tinham um caminho traçado. A mais nova era a Laís, mas a Laís já está trabalhando com o que ela escolheu como profissão. A Laís, eu acho que tem 3 anos que ela concluiu o serviço social, mas ela já está trabalhando nisso como DJ, que é uma segunda função que ela exerce e exerce muito bem. Tem mais tempo ainda, então assim... Aí depois eu falei com a Viviane, tem uma coisa para te contar. Aí que eu falei, o que você acha de eu fazer a live com a Jennifer? Aí ela, muito melhor. Aí quando eu fiz a proposta para você e você me deu aquela resposta e me deu aquele retorno, eu falei, gente, que delícia, que maravilha isso. Poder mostrar para as minhas alunas, para os meus alunos,
que todos nós somos capazes, que assim, a cor da pele, a condição social, o bairro onde mora, a escola onde estudou, isso não é um fator que a gente pode ser melhor do que aquilo que está ao nosso redor, né? A gente, na escola pública, você deve ter vivido isso lá no Júlio Caruso, até mais do que ali no IF, porque o IF, como você disse, apesar de ser público, é bastante concorrido, né? A gente tem muita gente que sai da escola particular para o IF. Eu conheço muita gente que assim, estuda na escola particular e o sonho dela é IF ou escola técnica. Né? Estudou assim, fez maternal, fez o fundamental, todo na escola particular, mas o objetivo é o quê? Escola técnica ou IF. Então, assim, você que estudou na escola pública, né, no município, e conseguir ir para o IF, era já uma situação diferenciada. Né? Você estaria convivendo ali, vamos dizer, com uma certa elitezinha. Né? Não é a realidade, mas seria assim. Mas lá no Júlio Caruso, naquele entorno ali do Júlio Caruso, do Antonieta, do Roosevelt, do Temis, ali a gente convive com muita situação de vulnerabilidade. Né? A gente tem muitos meninos e meninas em condições de vulnerabilidade. A gente vive muito isso ali. Né? Eu falo isso porque eu recebo muito aluno dali agora no ensino médio. Uma vez que eles saem da prefeitura no 9º ano, eles buscam a escola do estado para concluir o ensino médio. Né? Quando não consegue ficar no próprio município, eles vão para a escola do estado para poder tentar conseguir conciliar o ensino médio e terminar. Então, assim, quando você fala, né, da escola pública, que você passou por ela e que aonde você chegou, você mostra também que não necessariamente você precisa fazer parte desse grupo de vulnerabilidade. Você poderia ser mais fácil para você se agrupar a eles, né? Que o grupinho das meninas, porque hoje a gente tem muitas meninas que estão nessa situação, né? Que para elas é muito mais fácil estar ali com aqueles meninos, fazer parte daquele grupo ali, estar inserida naquilo ali, e você não fez, você seguiu sua reta, meu objetivo é esse caminho que eu quero, esse caminho que eu vou seguir. Né? Essa é uma segunda situação que eu gostaria que você relatasse. Como que era esse seu fundamental? Que tipo de pessoas te rondaram ali? Então, acho que tinha todo tipo de pessoa. Eu acho que essa é a maior diferença, assim, do Júlio para os outros colégios que eu estudei, para o IFE e para Vassouras mesmo. No Júlio tinha vários tipos de pessoas, vários tipos. Tem gente que hoje, por exemplo, eu sei que fez alguma coisa errada e tá preso, ou gente que tem uma vida completamente diferente, sabe? A gente acompanha por rede social e realmente foram caminhos completamente opostos. Tinha muito tipo de gente diferente, muito tipo realmente. Tinha o pessoal que era mais no grupo, que era os nerds da turma. Tinha gente que tinha, na época, 12, 13 anos, mas agia como se tivesse 18. Era algo que eu ficava abismada. Então, tinha todo tipo de gente, realmente. Era muito diversificado, muito, muito diversificado. E hoje tem. Eu interajo ainda, tenho contato com algumas pessoas do meu ensino fundamental. Tem professoras, tem engenheiro, tem gente que está cursando faculdade, gente cursando fora. Tem gente que siga para outro caminho, completamente diferente, infelizmente. Então, eu acho que uma das maiores diferenças da escola pública para os outros colégios, tanto no IFE, por exemplo, eu acho que todos os alunos da minha turma estão fazendo faculdade. Sério, se não são todos, talvez 2, 3, mas a maioria deles está na faculdade. Então a gente sente uma diferença já. Eu senti uma diferença muito grande entre esses dois grupos, sabe? Os alunos do ensino fundamental e os alunos do ensino médio.
Já eram dois mundos completamente diferentes, sendo que era a mesma cidade. Tava ali, tipo, dois colégios bem próximos, todo mundo na mesma faixa etária, e eram dois mundos completamente diferentes. A gente interage com gente muito diferente, gente que está numa condição muito vulnerável, gente que está passando dificuldade em casa mesmo, que a família está passando muita dificuldade. E depois, e gente que não, e gente que está com uma vida completamente tranquila, que está planejando intercâmbio, que está viajando, que está vendo qual carro vai ganhar quando fizer 18 anos. Então, era bem distinto, era bem diferente, bem diferente. Bem diferente, né? Eu imagino, assim, o aluno que busca tanto a escola técnica, né, o ICT, o IF, que busca um curso técnico, né, grande parte deles está buscando uma condição de se estabelecer nesse início, né, de amadurecimento, vamos dizer assim. Hoje você está com 21, né, a maioria conclui o ensino médio com 17 para 18 anos, e assim, muitos têm a necessidade de estar com uma condição financeira para até ajudar, né, na questão faculdade. No seu caso, não teria sentido isso, porque a medicina é o dia inteiro, é integral, né? Assim, mas tem a engenharia, tem o direito, essas assim que podem ser feitas à noite, né? Felizmente, a gente ainda tem muitas faculdades aqui da região que aceitam 40%, 50%, né? Dão uns descontos e tudo, mas o aluno precisa, às vezes, contribuir com uma certa parte. Eu toquei nesse assunto contigo, por quê? Porque lá na escola, a gente também vê essa situação, sabe? Assim, lá a gente recebe muita gente de várias partes. Tem gente da Santa Cruz, da Santa Rita, né, da periferia leste de Barra Mansa, tem gente do Eucaliptal, tem gente de Barra do Piraí, de Arrozal, assim. Então é muita diversidade. E nessa diversidade a gente percebe em muitos deles que o caminho que a família deu para eles seguirem está bem posicionado dentro deles. E eles saem dali com uma perspectiva, com um sonho de que algo de melhor vai acontecer para eles. E outros não, né? Então eu vejo que Sandra e Jorge, né, colocaram bem isso para você e seus irmãos, né, de classe média e trabalhadora, sim, mas posso ser melhor também, né? E eu vejo valores de família em vocês. Quando a gente senta para conversar, eu vejo isso e eu acho isso fundamental. Hoje mesmo a gente estava lá na escola recebendo alunos, né, para pegar material, para fazer a conclusão deles de ano, porque com essa pandemia foi dessa forma, né, nem todos têm acesso à internet, então muitos tiveram que pegar material impresso para estudar. E aí a gente estava vendo as variações, alunos que chegam com o pai que vai lá buscar um material, aí teve aluno que disse, eu não sabia, ninguém me falou nada, sabe, tá aqui assim, ó, no mundo da lua, não sabe nem aonde que, né, onde que tá. Aí a gente vê que o fundamental faltou a eles, né, que é família. Não basta ter só o sobrenome, né, o sobrenome, mas é a instituição que está fazendo falta para muito aluno. E isso, graças a Deus, você tem, e tantos outros que estão me ouvindo aqui também tem. Responder o comentáriozinho que Vivi fez aqui, que eu dei o primeiro emprego para ela. Quem sou eu, Vivi, de ter te dado o seu primeiro emprego? Na verdade, Vivi estava recém-formada em enfermagem, e aí, por acaso, eu estava passando em frente à sala da coordenadora lá do ICT, e ela falando com a coordenadora de enfermagem, eu passei para assinar ponto, na verdade. Aí ela estava conversando com a coordenadora de enfermagem e falou que estava precisando com urgência de uma professora de enfermagem para trabalhar durante o dia, e ela não estava encontrando. Aí eu falei com ela,
eu acho que eu tenho alguém para te indicar. Ela, pelo amor de Deus, quem seria essa pessoa? Aí eu passei o número da Vivi para a Paula passou a mão no telefone e ligou para a Viviane. Viviane, no outro dia, já foi lá, imediatamente já se acertou tudo. Viviane ficou um bom tempo trabalhando lá como professora, chegou a ser coordenadora do curso de enfermagem e foi maravilhoso esse tempo que a gente trabalhou junto. Então, assim, é uma coisa que acaba puxando a outra, né? Quando a gente sabe do profissional, né? A gente conhece quem é o profissional, você não tem medo de indicar. Tenho certeza que quando você, né, chegar a concluir, você vai entender do que eu estou falando, né? Quando se é um bom profissional, o emprego te procura. Não é nem você que procura o emprego que te procura, né? Porque você acaba sendo indicado e por aí vai. Eu tenho muito orgulho da minha família, do meu sobrenome, porque assim, a minha mãe, eu chamo ela de Manos Poderosas, sempre chamei, porque ela valorizou muito isso. Ela admirava o meu empenho em estudar, ela admirava a forma com que eu ia trabalhar. Meu pai até hoje pergunta, né, sobre isso. Então, eles dois foram a minha fonte de inspiração, sempre. E aí, quando você entra no seu mundo, né, vamos dizer assim, daqui a pouco você está entrando no seu mundo e você vê as responsabilidades que você vai assumindo e você vai tomando corpo daquilo, tomando posse daquilo, você vai ver como é bom. Como é bom você poder tomar posse daquilo tudo que você foi acumulando, né, nesse tempo de vida, né? Tem os conselhos da Sandra, os conselhos do Jorge, as conversas com a sua madrinha, as conversas com a tia Marlene, que é uma sábia, né? A tia Marlene tem muito a nos dizer, sempre gosto muito de ouvi-la, porque ela tem muita coisa para nos passar, né? E, assim, tantas outras, né, as nossas primas em comuns, né, as nossas amizades também, porque, igual você disse, tem duas amigas suas aqui que estão te assistindo, vocês estão vivenciando, estão se trocando, né? E eu tenho certeza que cada uma vai trazer uma coisa para o universo. Talvez vocês terminem a faculdade e não vão trabalhar juntas, mas vai ter isso na memória de vocês, o quanto que vocês vivenciaram, né? Não sei, assim, com relação à sua perspectiva de trabalho. Você ficaria em Volta Redonda? Seu sonho é mudar? O que você deseja? Então, eu tenho vontade de fazer residência numa cidade um pouco maior, para ter realmente mais convívio, sabe? Ter um hospital com mais tecnologia, maior fluxo de pacientes. E eu ainda não decidi minha especialidade, né? Então, acaba que isso fica muito em aberto. Por enquanto, a especialidade que eu estava querendo não tem em Volta Redonda. Então, mudar teria que ser eu não teria muita outra opção. E depois que eu formar, eu não sei. Por um lado, eu tenho vontade de ir para Minas, às vezes ficar no interior de São Paulo. Ainda está muito em aberto, sabe? Acho que a gente acaba fazendo tanto plano com antecedência e depois tudo muda, tudo muda. Acho que é igual eu te falei, né? Quando a gente é bem preparado, não é a gente que busca um emprego, né? Acaba sendo o emprego que busca a gente. Então, de repente, no final, você faz tantos planos e daí a pouco os seus planos, a rota muda completamente, né? Disso eu tenho a maior certeza. Eu estava conversando também essa semana sobre o nosso, né, nosso projeto. Eu falo nosso porque ele me ajudou tanto, o professor Clauser me ajudou tanto, e os comentários, né, os retornos que a gente teve quanto a isso, eu também fiquei assim, estou muito encantada, muito encantada. Eu não imaginava que aquela coisinha que ficou na minha cabeça durante a madrugada, que eu fiquei amadurecendo ela de manhã, eu dei corpo a ela, pudesse tomar tantas proporções, tantas coisas boas, né? E trazer você aqui para falar dessas coisas boas também me dá aquece o coração, sabe? Eu acho que uma pessoa tão jovem, tão nova, com um amadurecimento
desse tamanho que você tá, é tão bom de ouvir, é tão gostoso, né, de mostrar, porque assim, essa semana, esses dias têm sido tão pesados, né, Jennifer? A gente está ouvindo o desmerecimento de muita gente. Ah, porque é bandido, merece morrer. Ah, porque estava de roupa curta, mereceu apanhar. É isso, assim, um desmerecimento, uma falta de empatia com o outro. E quando a gente vê jovens igual você, igual a Laís, igual a outros jovens também, meninos também, eu tenho visto muitos meninos se colocando na pele do outro, eu acho tão bonito, eu fico feliz, porque assim, a Bruna hoje está com 14 anos e a minha preocupação é que tipo de sociedade vai existir para ela quando ela tiver a sua idade com 21 anos, né, que seria assim o auge da juventude, vamos assim por dizer, porque tem muitos que estão com 21 anos, estão assim se formando, né, se seguisse o caminho ensino médio e dependendo da carreira que fosse seguir na faculdade, com 21 anos estava saindo. Eu saí da faculdade com 21, com 22 eu já estava dando aula já. Então, assim, tem graduações que são mais curtas, né, e com isso, com 21 para 22 anos, você já entra para o mercado de trabalho. Outras, como a sua, que é mais longa, vai demorar um pouquinho mais, né? Então, assim, mas ouvir um jovem como vocês, você, Laís, Viviane, que é uma jovem ainda, Daniele, uma outra maravilhosa, me acalanta o coração. Eu falo para Daniele que eu sou apaixonada nela. Adoro os posicionamentos dela, a trajetória que ela criou para si, mulher forte, dona de si, dona da vida dela. Eu acho isso muito, muito bonito de ver. E eu espero, assim, que a Bruna dê a linha reta dela e faça igual a vocês. Siga em frente, sem pestanejar. Muito orgulho mesmo de vocês. Queria que você deixasse mais uma palavrinha pra gente aí, porque senão eu falo mais do que você e você é a nossa convidada. Ai, gente. Jô, você falou tudo. Maravilhosos. Tia Marlene Balbino, vocês são maravilhosos. Parabéns, Josi, pela iniciativa. Obrigada, tia. Ai, Jô, você falou tudo. É isso, sabe? Acho que a gente precisa de muita representatividade. Não tem como. Acho que, querendo ou não, eu cresci, olha, eu sou nova, sabe? Igual você falou, eu sou muito nova e a gente não tem representatividade, a gente não tem, a gente não vê isso. Não é comum a gente olhar e ver. Geralmente a gente tem que estar nessa, né? Os melhores cargos, os cargos costumam ser ocupados por homens, sabe? A gente ainda tem muito aquilo da mulher ficar em casa, da mulher, o do trabalho não ser a prioridade da mulher. O trabalho é aquela segunda coisa. O foco dela é cuidar da casa, cuidar dos filhos, o trabalho é aquela segunda opção. E tudo bem, tipo, se é o que você quer, tudo bem, mas eu acho que é importante que as meninas cresçam sabendo que elas podem mais, elas podem. Se elas querem cuidar da casa, elas podem cuidar da casa. Se elas querem trabalhar, elas podem trabalhar. Se elas querem fazer os dois, elas podem fazer os dois. Mas é importante a gente saber que a gente pode fazer os dois. A gente não vê isso. Quantas médicas negras que a gente conhece? Eu, por exemplo, eu estou no 8º período da faculdade e eu acho que eu tive uma professora negra até então. Uma. Foi no primeiro período e depois, não. A gente não tem. A minha turma, ela tem um pouco mais. Ela tem alguns alunos negros, mas ainda assim, a maioria são os brancos. Então, a gente precisa falar que você pode falar que tudo bem. Igual, por exemplo, antes de ir, eu fiquei com medo. Eu fiquei, tipo, pensando, ai meu Deus, se for muito ruim, se eu não aguentar ficar, e se eu não conseguir. Se eu não conseguisse, apesar de eu ter passado, eu não consegui me adaptar e ficou horrível. E ainda bem que eu enfrentei esse medo, ainda bem que eu fui, porque a única forma que a gente vai conseguir mudar isso é indo, é a gente ocupando esses espaços De peito e dando exemplo. É a única forma, tipo, infelizmente é a única forma. A gente talvez
passa por preconceitos, a gente talvez seja muito difícil, mas a gente fazer isso agora, a gente lutar por isso agora, a gente ocupar esse espaço agora, vai ser o que vai garantir para minha filha amanhã talvez ter um pouco menos de medo de ir, que vai garantir para sua filha mesmo, para Bruna, ter um exemplo de que ela pode, de que ela consegue. A gente tem tantos exemplos, sabe? Igual, por exemplo, a Vivi foi o meu exemplo. A Vivi foi uma pessoa que eu olhei, eu me espelhei, eu pensei, eu consigo, eu consigo. E é isso, sabe? Eu acho que talvez seja muito difícil, talvez a experiência das pessoas não seja tão tranquila, tão positiva quanto a minha foi. Mas eu acho que é importante a gente lutar e ocupar esses espaços, mesmo que aparentemente o mundo não queira a gente lá. É, uma situação, né? Você falou assim que olhou para Vivi, falou que se ela pode, eu também posso. Né? Ela te inspirou nessa condição. Mas eu falei da Laís e vou falar agora da Viviane. Se a Viviane é essa mulher forte, positiva e decidida naquilo que ela quer, é porque ela teve a mãe que ela teve, né? Tia Marlene, a própria Dona Marta, né? Que é a avó, que foi muito presente na vida dela. Então, assim, são pessoas fortes, mulheres fortes, que também a inspiraram, né? Mostraram para elas, se você tem a sua vontade, vá em frente, não pare, não fique para trás. Quando eu falei da Laís, o vídeo da Laís saiu justamente no dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra. E eu fiz questão que fosse assim. Primeiro porque a Laís era mais nova de nós todas. Das 10, a Laís era mais nova. Segundo, pela condição em que a Laís estava inserida, como ela mesma disse no vídeo, né? Gorda, negra, gay e etc. e tal, assim... Tudo dizia para ela, você não tem aonde chegar, esse lugar não é seu. E ela não deu ouvido, ela mostrou que aquele lugar ali era que ela queria, ela ia chegar ali sim. Então, quando eu a conheci a primeira vez, que eu conversei com ela a primeira vez, eu tive a certeza de que ela era diferente. E aí a Viviane me contou de quem ela é parente, aí eu entendi, falei, mais mulheres fortes existem em torno dela. Então, se a Laís é o que ela é hoje, é porque tem uma família forte que a sustentou para isso. Então, assim, a caminhada de uma mulher forte, como a gente gosta muito de falar, a caminhada de uma mulher forte, a caminhada de uma mulher decidida, ela passa muito pela família na qual ela está inserida. A família que não permite, né, que ela abaixe a cabeça, que ela se diminua para quem quer que seja, que ela encare de peito aberto aquilo que ela se propôs. Igual você está dizendo, né, ela quer ser dona de casa, ótimo, seja a melhor dona de casa que ela puder ser. Né? Mas se ela quer ser dona de casa e trabalhar fora, ótimo, que ela faça os dois. E se ela quiser somente trabalhar fora, melhor ainda. Né? Eu tenho visto assim, eu tenho sentido na pele, nem é visto não, eu tenho sentido na pele nessa época de pandemia, o quanto isso é pesado para uma mulher, porque neste momento eu estou sendo gestora da escola, eu estou sendo professora na minha escola particular, estou sendo mãe, estou sendo dona de casa, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, é uma situação que a princípio me assustou, não estava preparada para tanta coisa ao mesmo tempo, porque até no início do ano eu era apenas gestora e professora, os demais eu ia somente administrando, né? Porque eu não ficava 24 horas por dia inserida no mesmo lugar, fazendo tudo no mesmo lugar. Eu era gestora na escola, eu era professora na outra escola, saía da escola X, acabou. Aquilo lá ficou na escola. Ia para ser gestora, acabou aquele serviço lá, vinha para casa, eu ia ser só mãe. Eu ia ver como é que estava a vida escolar, eu ia fazer a comida, né? Eu ia organizar a situação da casa, mas depois, pum, caiu tudo dentro do mesmo lugar. No mesmo quadrado estava tudo.
e tudo na mesma pessoa. Isso não estava cabendo dentro de mim. Então, assim, tem muita coisa que a gente realmente para pensar e ver, nossa, será que eu estou preparada para isso tudo? Mas, felizmente, né, a Mames Poderosa tinha colocado a sementinha do poder aqui dentro de mim e falou, não, vamos dividir tudo e vamos dar, vai dar tudo certo. E deu. Não foi fácil não, mas deu, tá dando, né? Não enlouqueci ainda. Mas a gente vai fazendo e vai dando tudo certo. Hoje uma mãe esteve lá na escola, né, e estava reclamando que a filha tá isso, tá aquilo e tal. Aí ela falou assim, mas eu fui mãe aos 16 anos, não sei o quê. Aí, né, falei, eu, por opção, fui mãe tarde. Então, assim, né, se a filha hoje está do jeito que está, ela também deveria ser. Porque se ela foi mãe aos 16, a filha está com 17, está dando trabalho para ela, você imagina que a criação está meio que parecida, né? Não é que a menina está dando trabalho, talvez ela não tenha percebido que o que a filha está fazendo hoje é o mesmo que ela fez antes, né? Ela não percebeu isso ainda. A gente tem que ir vendo as prioridades para a gente também dar sequência, né? Quando a Bruna precisou de ir numa pediatra, a pediatra estava contando a situação dela. Ela ia tirar licença maternidade, mas não ia receber pela licença maternidade, porque ela era contratada. Então, muitos não sabem disso, né? Acham que médico é só glamour. Aí ela falou, eu vou ter que administrar isso, porque eu sou contratada e eu não recebo esse períodozinho. Então, a minha licença maternidade vai ser mais reduzida por isso. Fiquei pensando, falei, né? O fato dela ser só o contrato, como é que ela vai gerenciar isso? Aí, tanto que assim, ela teve um bebê, aí passou o período, quando eu voltei lá pra consulta, ela já tinha retornado. O bebê dela acho que estava com 2 meses e um pouquinho. Ou seja, ela não ficou os 4 meses, né, a qual ela teria direito, porque ela precisou retornar. Nem tudo são glamoures, né? Vamos colocar assim. Medicina também não pode ser só glamourizada, né? Ainda mais nesses tempos que a gente tem visto essa pandemia toda, como que o profissional está trabalhando e às vezes em péssimas condições de trabalho, né? Aqui no São João Batista, a situação estava gravíssima com relação a insumos para trabalho. Então, aí, quando você vê isso, você entra meio que em desespero, né? Você falou assim, eu não estudei para isso. Não foi isso que eu pensei para minha vida, né? Só o médico estava atrasado. Né? Às vezes, assim, nós mesmos professores, quando a gente vê os alunos, né, igual você lembrou bem, que muitos amigos seus lá do Fundamental que se perderam, esse ano a gente perdeu 2 lá na escola, infelizmente, para o tráfico. A gente perdeu esses 2 meninos e um foi preso e o outro veio a óbito. Então a gente fica pensando, né, onde que foi que a gente errou como escola, né? O que eu deixei de fazer para esses meninos para eles seguirem esse caminho? Aí eu acho que assim, a mesma coisa vocês que escolhem a medicina, quem escolhe a enfermagem, dá esse desânimo, né? Mas a gente vai convivendo, vai tentando se adaptar a essas situações. Jennifer, se eu pudesse, eu ficava aqui conversando com você a noite toda. Está sendo muito bom, muito bom falar com você. Eu espero ter acrescentado alguma coisa a mais nessa sua vivência, nesses seus poucos 21 anos, nos seus 20 e poucos anos. Espero poder estar muito mais vezes com você. Assim que você puder, a gente vai fazer mais e outras mais conversas desse tipo. Fico muito feliz por você ter aceitado o meu convite. É um prazer duplo estar com você. Pela sua mãe, pela Sandra, que a gente tinha uma convivência muito boa quando a gente fez o técnico. Depois a gente se reencontrou, né? Quando você nasceu, eu fui lá te ver, te pegar no colo. E assim, me deu essa
essa alegria. Você vê quantos anos eu te conheço, né? Quanto tempo que eu te conheço, que eu te peguei no colo. E assim, hoje ver a mulher que você está se transformando me deixa assim muito feliz, coração quentinho. E olha, muito obrigada de ter encerrado com tanto glamour o meu projeto. Eu que agradeço, Josi. Adorei o convite e estou disposta. Sempre que você quiser, sempre que você precisar, só manda mensagem que a gente vem. E eu queria também falar que se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser conversar sobre a faculdade, sobre o curso, é só mandar mensagem. Pode mandar mensagem no meu Instagram. Eu posso demorar um pouco para responder, mas eu juro que eu respondo. Se quiser tirar alguma dúvida sobre bolsa, sobre como funciona, como foi a experiência, mais detalhes. Eu acho super legal, super válido. Eu senti um pouco de falta disso quando estava fazendo vestibular. Então, quem quiser, gente, pode mandar mensagem, juro que eu respondo. Quem sabe, né, o ano que vem, quando a gente retornar para esse 2021, né, que a gente saia desse 2020 diferentaço que a gente está vivendo, né, a gente possa retornar para uma realidade melhor do que essa, a gente não faça uma live justamente para os alunos, né, poderem trocar, fazer essa troca de figurinhas com você na medicina e com outros profissionais, né, para eles entenderem um pouquinho esse mundo, né, entendeu? Do que se trata cada uma das situações. Tenho certeza que vai ser muito bom para todos eles. Fica com Deus, um abraço e muito, muito, muito obrigada. Tchau, tchau, amor. Nada, eu que agradeço. Beijo, tchau. Tchau.